Olá pessoal, então tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar da lua nova, né? Das novas astrológicas, né? Dessa semana. A lua nova é uma lua muito importante porque a gente planta novas sementes, porque o terreno está fértil para isso, não é verdade? Aquelas sementes que a gente deseja colher os melhores frutos da lua cheia, né? Então, o que acontece? A lua nova é em peixes. E aí a gente começa, na verdade, o que a gente pensa em peixes? Peixes, né, é o signo mais humanitário, né, que existe aí no zodíaco. Ele é voltado muito para as emoções, para o sentimento, né, principalmente pelo outro. Então a pergunta que não quer calar durante essa semana é o que a gente está fazendo, né, é o signo da compaixão. Então assim, primeiramente o que a gente está fazendo com a gente, né, dos sentimentos da gente. Será que a gente está dando atenção àquilo que a gente está sentindo? Será que a gente está tratando as nossas emoções da maneira certa? E o que a gente está fazendo para o outro? Será que a gente está fazendo alguma coisa, a gente está entregando alguma coisa boa para alguém ou para os outros? Então é uma questão da gente pensar, né? E se não, a gente planta essa semente, né? Quem sabe um projeto novo em cima disso, porque essa semana entre Vênus e Plutão, que foi ótimo para os relacionamentos, né? Sabe aquela reconstrução, aquele resgate dos relacionamentos, sabe assim, alguém que estava perdido, algum amigo que estava perdido, algum relacionamento que estava lá esquecido, meio frio. Então, como a gente tem Plutão nessa lua nova também, bem protagonista, né? A gente vai ver aí que a gente pode usar essa força de Plutão para transformar, para refazer, para renascer, né? Para reconstruir, a palavra é essa, né? De ver aí o que precisa ser reconstruído, aquilo que não estava dando certo, principalmente em relação às finanças, né? Ou em relação a algum bem que estava lá destruído e tal, de repente a gente consegue reconstruir para que isso venha a dar resultados favoráveis para a gente, né? Não só falando de finanças, mas falando da nossa vida pessoal também. A gente sentiu, né, eu falei que foi um ciclo desafiador, onde a gente teve que deixar muitas coisas para trás, né? Para quê? Para ressurgir de uma outra maneira. Então esse é o momento da gente até mesmo fazer uma revisão e falar assim, olha, isso eu preciso refazer, reconstruir, remontar, sabe? Reestruturar. Saturno também está junto, então pede essa reestruturação, só que em peixes pede reestruturação no emocional também, né? Porque peixes fala muito dessa área, né? Da área das emoções. Então, Saturno está pedindo, que Saturno é aquele que cobra, né? A gente só passa na prova se ele aprovar a gente, então ele passa o trabalho de casa. Então é necessário que a gente amadureça as nossas emoções. E falando em amadurecer nossas emoções, a Vênus hoje em Áries, né? E assim, Áries é o signo do impulso, é o signo do primeiro passo, é o signo da conquista, é o signo da espontaneidade, né? Do impulso. Ele é muito impulsivo. Então essa Vênus aí, que é a deusa do amor e tudo, imagina no carnaval, como é que ela não vai estar, né? Sensualizada, porque Áries também é um signo sensual, e a gente precisa tomar um certo cuidado justamente por causa dessa sensualidade, por causa do momento que é propício para isso, o carnaval, na verdade, para que a gente não se arrependa dos nossos atos impensados, porque Áries é daquele jeito, né? Ele faz e depois pensa, é para fazer, então eu vou lá e faço, depois eu vejo que bicho vai dar. Então assim, claro que nem todo ariano é assim, tô falando só de uma característica da impulsividade, tá, gente? E não tem nada demais nisso, né? Então é só para dar um toque, porque quando a gente tá no momento onde tem assim o momento social é muito intenso, né? A exposição também. Então a Vênus entrando em Áries é aquela da conquista, né? É aquela que quer, ela vai lá, quer e dá o primeiro passo e corre atrás do que ela quer.
E ela também gosta de quem corra atrás, tipo assim, se você tá afim de alguma coisa, né, de alguém, corre atrás, né? Porque ela não tem muita paciência para esperar, porque ela tem pressa, né? O ariano tem pressa. Então é para ter uma ideia mais ou menos, né? Que às vezes, isso estou falando aqui agora, né? Falando na questão efêmera da coisa, mas por exemplo, às vezes você quer uma coisa, essa coisa está disponível para você e você não aproveita a oportunidade. Com essa Vênus em Áries, se a oportunidade se apresentar, você precisa pegar essa oportunidade. Senão ela pode passar e não mais voltar, entende? Então tá na hora de você investir naquilo que você quer. E prestar atenção para dar uma segurada, né? Para não fazer nada que não queira, para não fazer nada impulsivamente que venha a se arrepender, né? Outro aspecto importante que é Mercúrio com Urano, que são divergências de ideias, né? Ideias divergentes, ideias contraditórias, que a gente precisa tomar cuidado, porque Mercúrio é comunicação, né? E Urano é impulso também. Urano é muito impulsivo, assim, ele fala, ele muda tudo, ele tem uma maneira diferenciada de falar, então tem que tomar cuidado para não ser mal interpretado, né? E depois não dá para colocar a palavra de novo na boca depois que ela é proferida. Então, e outra coisa, um ciclo assim de muita urgência, né? Vai ser muito agitado esse ciclo, a gente precisa resolver muitos assuntos ao mesmo tempo. Até porque também essa semana é uma semana que não é muito produtiva, né? Por causa do carnaval, a gente vai ter poucos dias úteis. Então, quando a gente retomar, vai ser uma semana de retomada da produtividade. Quando a gente retomar a produtividade, a gente vai ter poucos dias para fazer isso. Então, meio que assim, um serviço meio acumulado, né? Assuntos acumulados, e a gente vai ter que correr, né? E lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente precisa ficar atento. Então, a gente precisa ficar atento, né, a isso. Outra coisa, né, a questão de, como está na Lua Nova, eu falei das novas sementes, né, dos novos projetos. De repente, a gente vai ter alguma ideia, ou pode ter alguma ideia de diversificar os nossos negócios, de ter outra maneira de ganhar dinheiro, porque está propício também para que a gente possa ver onde que está o ralo, onde que a gente está gastando demais, o que pode ser mudado e ter alguma ideia ou algum outro investimento para fazer com relação às nossas finanças. Muito produtiva, né? Mas é uma semana que a gente vai correr atrás da produtividade quando chega lá para o final da semana. É uma semana de muitas oportunidades, é uma semana de reflexão com relação ao que a gente está fazendo, né? Das nossas emoções, o que a gente está fazendo com a gente, o que a gente está fazendo com o outro. De renovação por causa da Lua Nova, né? De dar olhar para as nossas relações, né? Aprofundar as nossas relações. Então, uma semana de Lua Nova em Peixes, né? Assim, bem no Carnaval, Peixes é a fantasia, é a questão da gente de repente dar uma voada, né? Dar uma sonhada. Então, assim, o Carnaval também proporciona isso, né? A gente dá fica meio que suspenso da realidade, a gente brinca e esquece um pouco, né? Então, é isso. Mas eu espero realmente que a gente possa aproveitar, né? Com essa Lua Nova, que é uma Lua Nova importante, de finalização de ciclo. É uma Lua Nova de ciclo porque quando acabar a lunação de Peixe, já entra a lunação de Áries, né? No dia 21/3, então até dia 21/3 a gente vai vendo aí o que ficou para trás. Então é isso que eu tô falando, a gente tá meio suspenso aí no Carnaval, mas vai chegar, tem poucos dias pra gente retomar tudo e ver aí o que sobrou, né, desse ano todo aí que a gente não fez e que precisa ainda ser feito, e pode ser bem interessante porque ela traz a questão das emoções, né? A gente vai ficar com as emoções muito à flor da pele, e como Saturno também está na jogada, Saturno cobra muito da gente uma certa maturidade. Então a gente precisa ver
como é que a gente está sentindo, né? Como é que a gente está recebendo, transformando o que a gente recebe em emoção, né? E como é que a gente está traduzindo isso em emoção? É importante a gente dar uma olhada nisso. Boa para plantar, né? Para novos inícios, para começos, para novos projetos e principalmente projetos voltados também para a questão financeira, né? Porque existe um estélio, né? Que é um aglomerado de planetas na casa 2, que é a casa do dinheiro e a casa da produtividade, né? Então é importante que a gente analise nesse período, né, quando a gente começar a produzir, né, lá para quinta, sexta-feira, por aí, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso aspecto financeiro. De repente tem alguma ideia de projeto para aumentar a nossa renda e por aí vai. Essa alunação, ela tá bem propícia para isso, né, para você investir, para você começar a fazer aquilo que você sonhava em fazer. A gente tem também uma quadratura entre Mercúrio e Urano, que é uma questão assim, de divergência de opinião, sabe? De opiniões contraditórias e que pode dar briga, dar problema, discussão. Então o ideal é que a gente se tranquilize nesse momento, que a gente não se entregue, não compre nenhum tipo de briga, entenda que a gente pode ter divergências, porque esse período já vai ser um período corrido pra caramba, porque a gente vai começar a produzir nos 2 últimos dias úteis da semana, né? E a gente deixou um monte de coisa, porque como a semana foi meio que parada, quando a gente recomeçar a trabalhar, a gente vai ter muita coisa para colocar em ordem, então ela vai ser agitada. Então o que a gente precisa ter na cabeça disso, além dessa agitação toda, ainda tem a possibilidade da gente se indispor, né? Por causa de divergência de opinião, de coisas que podem ser faladas no calor da emoção. Então vamos procurar falar menos e ouvir mais, né? O que é o ideal nesse momento são atividades mais contemplativas, né? Sei que é difícil meditar no carnaval, né? A não ser para as pessoas que não estão pulando nos blocos, então, né, tipo eu. Mas tenta relaxar um pouco mais, né? Quando puder, faz uma respiração, tenta distrair, para não se meter em confusão. Até porque depois que a palavra é proferida, depois quando a gente fala uma coisa que não gostaria, é difícil a gente botar a palavra. É impossível, né, a gente colocar a palavra de novo para dentro, né? E ela já saiu. Ter prudência, ter cautela, evitar precipitação, tomar cuidado com o veículo, correr, sair com pressa. Isso tudo aí pode prejudicar, pode causar acidente. Então por isso que eu tô falando que o ideal é você ficar mais tranquilo, mais na sua, mais tranquila, mais na sua, entende? Se preservar um pouco mais. Então é isso, lunação de peixes, né, onde a gente tem que fazer um trabalhinho de casa aí, olhando para as nossas emoções, vendo se elas estão maduras ou não, como é que a gente está recebendo, como é que está trabalhando as nossas emoções, vendo o que a gente está fazendo para a gente, o que a gente está fazendo para o outro. Vênus está entrando em Áries, quer dizer, tem a questão da sexualidade, a questão do carnaval que já propicia isso, a questão de Vênus está entrando em Áries, que é um signo imediatista, que é um signo muito espontâneo, que é um signo muito impulsivo. Então vamos evitar fazer coisas que a gente não venha se arrepender depois. Em contrapartida, a Vênus em Áries, estou falando agora ao longo dessa lunação, que na verdade a lunação só vai terminar quando a Lua entrar na próxima Lua Nova, que é a primeira Lua Nova de Áries, né? Porque essa é a última Lua Nova, porque está fechando um ciclo anual, e depois vem a primeira, que é de Áries, que vai abrir o outro ciclo anual. Então, até esse período pode rolar isso que eu estou falando. Então é importante que a gente preste atenção se a gente pode
ter alguma oportunidade e não aproveitar essa oportunidade, porque a Vênus em Áries, ela não tem paciência, que nem o ariano, né, gente? O ariano não tem paciência, ele quer tudo pra ontem, né, que dá o primeiro passo, ele é um impulsivo, tem que fazer, ele vai lá e faz. Então a gente tem que tomar cuidado, né, porque com o que a gente faz e depois pensa, porque o ariano é meio assim, ele fala e depois pensa. Não estou falando que todos são assim, mas isso é uma característica de Áries. Quando vê, já falou, quando vê, já fez. Então é só a gente tomar cuidado com isso para que a gente não faça nada que possa nos prejudicar, tá certo? Mas no lado positivo disso daí, tem a questão de repente a gente estar batalhando por alguma coisa, batalhando por alguém, de repente a gente está paquerando alguém, está investindo numa pessoa, e aí aparece alguma oportunidade, se a gente ficar lerdando, porque a Vênus em Áries, ela não tem paciência, a gente acaba perdendo a oportunidade, sabe? Chega outro e acaba pegando a nossa oportunidade, sabe? Aproveitando a nossa oportunidade no nosso lugar. Então é bem importante a gente ficar atento para ver essas coisas e correr atrás daquilo que a gente quer, né? E também tomar cuidado com a questão da sexualidade, que misturado com o carnaval também pode aumentar a exposição. Então, ótimo carnaval, ótima alunação. Desculpa, eu tô muito resfriada, mas já tô melhor. E eu espero que vocês tenham uma ótima alunação do signo de Peixes, tá? Um beijo, fica com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.